Você já sentiu aquela sensação inquietante de perceber algo que ninguém mais ao seu redor consegue ver? Aquela intuição profunda, aquela visão que parece vir de um lugar além da consciência comum, mas que ao compartilhar com os outros, recebe apenas olhares de incompreensão ou até mesmo de preocupação? Eu tenho observado este fenômeno ao longo de toda a minha carreira como psicanalista. Há algo profundamente perturbador em carregar percepções que outros não podem acessar, algo que frequentemente leva indivíduos dotados de sensibilidade espiritual aumentada a questionar sua própria sanidade. Este é um território perigoso, meus caros, onde a linha entre a iluminação espiritual e a desintegração psíquica pode se tornar terrivelmente tênue. As abordagens puramente espirituais muitas vezes falham em reconhecer o papel fundamental que o inconsciente desempenha neste processo, deixando muitos buscadores sinceros presos em ciclos de frustração e autodúvida. O que poucos compreendem é que estas visões, estas percepções elevadas, estão intrinsecamente conectadas a estruturas profundas da psique que raramente são adequadamente exploradas nos círculos espirituais. Hoje pretendo revelar como a psicanálise oferece uma chave revolucionária para não apenas validar estas experiências, mas para integrá-las de forma saudável em sua vida, permitindo que você finalmente harmonize seu dom de percepção elevada com um funcionamento psíquico equilibrado. Imagine ser capaz de navegar entre estes dois mundos sem medo, sem culpa, sem a sensação constante de isolamento que acompanha aqueles que enxergam além do véu da realidade consensual. Este é o caminho de integração que exploraremos juntos, uma jornada através das camadas mais profundas do inconsciente para liberar todo o potencial de sua percepção espiritual extraordinária. Antes de prosseguirmos, gostaria de perguntar: você já sentiu que sua sensibilidade espiritual é vista como uma ameaça pelos outros? Compartilhe sua experiência nos comentários, pois compreender este fenômeno coletivamente nos ajudará a iluminar aspectos importantes desta discussão. Para compreender verdadeiramente o perigo de ver o que outros não podem entender, precisamos mergulhar nas estruturas fundamentais da psique humana. O aparelho psíquico, como propus em minha teoria, é composto por três instâncias principais: o id, o ego e o superego. O id, este reservatório primitivo de impulsos e desejos inconscientes, frequentemente contém energias que se manifestam como percepções espirituais elevadas. Quando estas energias emergem na consciência sem a mediação adequada do ego, a experiência pode ser avassaladora e desorganizadora. Observo em minha prática clínica que muitos indivíduos com capacidades perceptivas extraordinárias sofreram repressões significativas na infância, particularmente quando suas percepções foram ridicularizadas ou negadas por figuras de autoridade. Esta invalidação precoce cria o que chamo de complexo de Cassandra, em referência à figura mitológica amaldiçoada com o dom da profecia, mas condenada a nunca ser acreditada. Os sonhos destes indivíduos frequentemente contêm símbolos de isolamento, perseguição e incompreensão, refletindo seu conflito interior. A análise destes sonhos revela uma luta constante entre a necessidade de expressar suas percepções autênticas e o medo da rejeição social. A espiritualidade, quando abordada sem o devido reconhecimento destas dinâmicas inconscientes, pode facilmente se transformar em uma defesa neurótica, um mecanismo de fuga que afasta o indivíduo ainda mais da integração psíquica necessária para um funcionamento saudável. Neste ponto de nossa exploração, sinto que estabelecemos uma conexão significativa. Permita-me perguntar: você sente que é realmente ouvido e compreendido em sua jornada espiritual? Sei que muitos de vocês carregam percepções profundas que raramente encontram espaço para expressão genuína. Se este for seu caso, deixe um comentário dizendo "eu vejo além" e compartilhe brevemente uma experiência em que sua percepção foi invalidada. Comentar não apenas ajudará outros a sentirem-se menos sozinhos nesta jornada, mas também criará uma comunidade terapêutica onde suas experiências podem ser validadas e compreendidas. Além disso, seu comentário ajudará nosso algoritmo a levar esta mensagem vital a outros que possam estar sofrendo em silêncio com o mesmo dilema. Agora,
Continuemos nossa exploração deste território complexo. O trauma de invalidação perceptiva, como o denominei em meus estudos mais recentes, ocorre quando uma criança com sensibilidade espiritual aguçada tem suas percepções consistentemente negadas ou patologizadas por seu ambiente. Este tipo específico de trauma difere significativamente de outras formas de invalidação emocional, pois atinge o próprio núcleo da capacidade do indivíduo de confiar em sua percepção da realidade. Na infância, estas crianças frequentemente relatam ver entidades, energias ou perceber informações que estão além do alcance perceptivo normal. Quando pais ou educadores respondem com descrença, ridicularização ou preocupação excessiva, a criança aprende rapidamente a suprimir estas percepções para obter aprovação e segurança emocional. Este processo de supressão cria o que chamo de menoscisão perceptiva, onde parte da experiência do indivíduo é forçada para o inconsciente, criando uma fonte de tensão psíquica constante. Na vida adulta, esta cisão manifesta-se como uma profunda insegurança espiritual, onde mesmo experiências genuínas de conexão transcendental são imediatamente seguidas por ondas de autodúvida e ansiedade. Os sintomas característicos incluem estados alternados de expansão e contração espiritual, medo irracional de loucura após experiências transcendentais e um padrão persistente de buscar validação externa para experiências internas. Estas dinâmicas conectam-se diretamente ao conceito freudiano de Maine retorno do reprimido, onde o material psíquico suprimido busca expressão, muitas vezes através de sintomas neuróticos. Pesquisas contemporâneas em neurociência estão começando a validar estas observações, demonstrando alterações significativas na atividade do lobo temporal e na conectividade do sistema límbico em indivíduos com experiências perceptivas extraordinárias. O trauma de rejeição espiritual constitui outra categoria distinta que identifico frequentemente em minha prática clínica. Este trauma ocorre quando as inclinações ou experiências espirituais naturais de uma pessoa são ativamente desencorajadas, ridicularizadas ou punidas por sua família ou comunidade. Na infância, estas experiências podem incluir momentos de comunhão profunda com a natureza, conversas com amigos imaginários que a criança percebe como entidades reais, ou insights intuitivos sobre situações ou pessoas. Quando estas expressões naturais são tratadas como fantasias tolas, sinais de desequilíbrio mental, ou até mesmo como influências demoníacas em contextos religiosos rígidos, a criança internaliza uma profunda sensação de vergonha, associada às suas experiências espirituais mais autênticas. Este processo cria o que denomino complexo de alienação espiritual, onde o indivíduo passa a perceber sua própria sensibilidade como uma forma de desvio ou patologia. Na vida adulta, este complexo manifesta-se como um conflito interno debilitante entre o anseio por conexão espiritual e um medo profundamente enraizado de desintegração psíquica. Os sintomas incluem uma atração-repulsão em relação a práticas espirituais, episódios de intensa angústia durante ou após experiências transcendentais, e um padrão de sabotagem inconsciente do próprio desenvolvimento espiritual. Estas dinâmicas relacionam-se diretamente ao conceito freudiano de ambivalência, onde impulsos contraditórios de amor e ódio, neste caso dirigidos à própria espiritualidade do indivíduo, criam um estado de paralisia psíquica. Estudos recentes em psicologia do desenvolvimento estão começando a reconhecer a importância de ambientes que validem as experiências espirituais naturais das crianças para um desenvolvimento psicológico saudável. O trauma de isolamento perceptivo representa uma terceira categoria crucial para nossa compreensão. Este trauma ocorre quando uma criança ou adulto com capacidades perceptivas extraordinárias experimenta um profundo senso de alienação devido à singularidade de sua visão de mundo. Na infância, estas crianças frequentemente relatam uma consciência dolorosa de sua diferença, expressando sentimentos como "ninguém vê o mundo como eu" ou "me sinto como um alienígena entre humanos". Esta experiência de alteridade radical cria o que denomino complexo do observador, onde o indivíduo se sente perpetuamente fora da experiência humana comum, condenado a observar mas nunca a participar plenamente. Este complexo manifesta-se na vida adulta como uma profunda dificuldade em formar conexões autênticas,
uma tendência ao isolamento social e um padrão de relacionamentos onde o indivíduo sente que deve esconder aspectos fundamentais de sua experiência para ser aceito. Os sintomas característicos incluem uma sensação crônica de vazio existencial, episódios recorrentes de despersonalização durante interações sociais e uma busca constante por comunidades espirituais, que frequentemente termina em desilusão quando estas também falham em validar plenamente sua experiência única. Este padrão relaciona-se diretamente ao conceito freudiano de narcisismo das pequenas diferenças, invertido neste caso, onde o indivíduo se foca intensamente no que o separa dos outros em vez de no que o conecta. Estudos contemporâneos sobre neurodivergência e fenótipos sensoriais estão começando a oferecer um framework biológico para compreender estas diferenças perceptivas fundamentais entre indivíduos. O trauma de possessão pela sombra constitui um quarto tipo de bloqueio que identifico em indivíduos com capacidades perceptivas extraordinárias. Este trauma ocorre quando aspectos reprimidos da psique, o que denominei como conteúdo sombra, emergem durante estados alterados de consciência ou experiências espirituais intensas. Na infância, estas crianças frequentemente experimentam episódios onde conteúdos inconscientes inundam sua consciência de forma avassaladora, muitas vezes durante estados meditativos espontâneos, experiências oníricas vívidas ou momentos de intenso contato com a natureza. Quando estas emergências da sombra ocorrem sem um container psicológico adequado ou orientação, a criança pode desenvolver um terror profundo de seus próprios estados internos. Este processo cria o que chamo de mensfobia do inconsciente, onde o indivíduo desenvolve mecanismos defensivos elaborados para evitar qualquer experiência que possa facilitar o contato com camadas mais profundas da psique. Na vida adulta, esta fobia manifesta-se como uma resistência paradoxal ao crescimento espiritual, onde o indivíduo é simultaneamente atraído por práticas transformadoras e profundamente temeroso delas. Os sintomas incluem ataques de pânico durante meditações profundas, uma tendência a intelectualizar excessivamente experiências espirituais como forma de defesa, e um padrão de iniciar e abandonar práticas espirituais precisamente quando estas começam a produzir resultados significativos. Estas dinâmicas conectam-se diretamente ao conceito freudiano de meresistência, onde forças psíquicas se mobilizam para manter conteúdos ameaçadores fora da consciência. Pesquisas recentes sobre estados não ordinários de consciência estão validando a observação de que estes estados frequentemente facilitam o acesso a material psicológico previamente inacessível, confirmando a necessidade de preparação e integração adequadas para estas experiências. O trauma de hiperpermeabilidade psíquica representa um quinto tipo crucial de bloqueio que identifico com frequência. Este trauma ocorre quando os limites naturais do ego, que normalmente filtram e organizam a experiência, são insuficientemente desenvolvidos ou temporariamente dissolvidos, deixando o indivíduo vulnerável a uma sobrecarga de estímulos internos e externos. Na infância, estas crianças frequentemente apresentam o que denominei ego poroso, uma condição onde experiências que a maioria das pessoas filtra automaticamente são registradas com intensidade avassaladora. Estas crianças relatam sentir as emoções dos outros como se fossem suas próprias, ter dificuldade em distinguir entre imaginação e percepção externa, e experimentar estados de consciência não ordinários sem qualquer prática ou intenção. Quando esta hiperpermeabilidade não é reconhecida e adequadamente gerenciada, a criança desenvolve o que chamo de síndrome de inundação psíquica, onde o mundo interior e exterior se tornam fontes constantes de sobrecarga e ameaça. Na vida adulta, esta síndrome manifesta-se como uma dificuldade crônica em modular experiências espirituais, um padrão de oscilação entre estados de abertura extrema e fechamento defensivo, e uma vulnerabilidade particular a influências externas, incluindo dinâmicas grupais e relacionamentos. Os sintomas incluem exaustão após interações sociais, períodos de confusão identitária após práticas espirituais, e uma tendência a absorver inconscientemente crenças e energias de ambientes e pessoas ao seu redor. Estas dinâmicas relacionam-se diretamente ao conceito freudiano de barreira de estímulo, o mecanismo psíquico que protege o aparelho mental contra sobrecargas.
Estudos recentes sobre alta sensibilidade de processamento sensorial estão começando a fornecer uma base neurobiológica para compreender estas diferenças na filtragem perceptiva entre indivíduos. O trauma de expressão punida representa um sexto tipo de bloqueio particularmente devastador para indivíduos com dons perceptivos. Este trauma ocorre quando tentativas genuínas de expressar percepções ou experiências extraordinárias são recebidas com punições explícitas ou implícitas. Na infância, estas crianças frequentemente começam compartilhando abertamente suas visões, intuições ou experiências espirituais, apenas para serem recebidas com reações negativas intensas, que podem variar desde ridicularização até intervenções médicas ou psiquiátricas inapropriadas. Este padrão de punição cria o que denominei afasia espiritual, uma incapacidade adquirida de articular experiências internas de natureza transcendental. Na vida adulta, esta afasia manifesta-se como um profundo bloqueio na capacidade de comunicar experiências espirituais, mesmo em ambientes seguros e receptivos. Os sintomas incluem ansiedade severa antes de compartilhar qualquer conteúdo espiritual, uma tendência a diluir ou intelectualizar experiências ao relatá-las, e, em casos extremos, a perda completa de acesso consciente a certos tipos de experiência. Estes indivíduos frequentemente relatam a sensação de que menos palavras fogem ou que medem quando tentam expressar suas percepções mais profundas. Estas dinâmicas conectam-se diretamente ao conceito freudiano de mini-repressão, onde experiências emocionalmente carregadas são ativamente excluídas da consciência. Pesquisas contemporâneas em psicolinguística estão começando a explorar como traumas específicos podem afetar nossa capacidade de verbalizar certos tipos de experiência, particularmente aquelas de natureza não ordinária ou transcendental. Agora, após examinarmos os principais tipos de traumas que bloqueiam a expressão saudável de percepções extraordinárias, devemos nos voltar para o caminho de cura. A abordagem psicanalítica que desenvolvi para o desbloqueio espiritual baseia-se em princípios fundamentais que podem ser surpreendentemente compatíveis com práticas espirituais tradicionais, apesar de partirem de paradigmas aparentemente distintos. O primeiro princípio é o que denomino meno-testemunho não interpretativo, um estado de presença atenta onde as experiências extraordinárias do indivíduo são recebidas sem julgamento, análise precipitada ou interpretação redutiva. Este princípio encontra paralelos notáveis nas práticas contemplativas de testemunha consciente presentes em diversas tradições espirituais, desde o Vipassana budista até certas formas de oração contemplativa cristã. O segundo princípio é a reintegração simbólica, um processo pelo qual experiências que foram dissociadas devido ao trauma são gradualmente reintroduzidas na consciência através do trabalho com sonhos, arte expressiva e associação livre. Este princípio encontra correspondências fascinantes em práticas xamânicas de recuperação de alma e em rituais indígenas de reintegração após estados visionários. O terceiro princípio que proponho é o fortalecimento das fronteiras psíquicas, um processo pelo qual indivíduos com hiperpermeabilidade aprendem a desenvolver filtros psíquicos saudáveis sem sacrificar sua sensibilidade inata. Este princípio reflete práticas encontradas em tradições esotéricas que ensinam técnicas de proteção energética e discernimento espiritual. O que emerge desta integração é uma abordagem revolucionária que honra tanto as descobertas da psicanálise quanto a sabedoria das tradições espirituais ancestrais, oferecendo um caminho de cura que não exige que o indivíduo abandone nem sua racionalidade nem sua espiritualidade. O quarto princípio de meu método é a desidentificação projetiva, um processo pelo qual o indivíduo aprende a reconhecer quando está projetando conteúdo inconsciente em suas experiências espirituais. Este é um território particularmente delicado, pois requer discernimento refinado para diferenciar projeções psicológicas de percepções genuínas. Na prática clínica, observo que muitas experiências espirituais contêm simultaneamente elementos de projeção psicológica e percepção autêntica, criando um complexo entrelaçamento que resiste a categorizações simplistas. Este princípio encontra paralelos surpreendentes em práticas espirituais tradicionais que enfatizam o discernimento de espíritos ou a purificação da percepção,
como encontramos nos exercícios espirituais de Inácio de Loyola ou nas práticas tibetanas de purificação da visão. O quinto princípio que identifico como essencial é a menos reparação do narrador interno, um processo pelo qual o indivíduo desenvolve a capacidade de construir narrativas coerentes e significativas sobre suas experiências extraordinárias. Muitos indivíduos com percepções além do comum sofrem de fragmentação narrativa, onde experiências profundas permanecem desconectadas de sua história de vida mais ampla. Este princípio reflete práticas encontradas em tradições mitopoéticas que utilizam rituais de contação de histórias como ferramentas de integração e cura. O sexto princípio, que considero particularmente revolucionário, é o que chamo de mero reconciliação epistêmica, um processo pelo qual o indivíduo desenvolve a capacidade de habitar simultaneamente múltiplos frameworks de conhecimento sem fragmentação interna. Este princípio permite que o buscador espiritual navegue fluidamente entre compreensões psicológicas, espirituais e científicas de suas experiências, reconhecendo que diferentes paradigmas oferecem lentes valiosas mas parciais sobre a mesma realidade multidimensional. Para aqueles que buscam aplicar estes princípios em sua própria jornada, ofereço algumas orientações práticas iniciais, embora o trabalho completo requeira naturalmente um processo mais aprofundado. A primeira prática que recomendo é o desenvolvimento de um diário de percepções extraordinárias, onde experiências não ordinárias são registradas sem censura ou análise imediata. Este registro sistemático permite a identificação de padrões ao longo do tempo e serve como base para o trabalho de integração subsequente. A segunda prática essencial é o que denomino meditação psicanalítica, uma adaptação da associação livre, que incorpora elementos de práticas contemplativas. Nesta abordagem, o praticante observa o fluxo de pensamentos, sensações e imagens sem julgamento, mas com uma atenção particular aos padrões recorrentes e resistências que emergem. A terceira prática, particularmente útil para aqueles que sofrem de hiperpermeabilidade, é o mero ritual de delimitação psíquica, uma técnica que utiliza visualização, movimento corporal e afirmações para estabelecer e fortalecer fronteiras psicológicas saudáveis. Este ritual deve ser praticado regularmente, especialmente antes de engajar em práticas espirituais que tendem a aumentar a permeabilidade das fronteiras do ego. A quarta prática que considero fundamental é o menos círculo de testemunho, onde indivíduos com experiências similares se reúnem para compartilhar em um ambiente de aceitação radical, livre tanto do ceticismo reducionista quanto da credulidade acrítica. O que emerge quando estes bloqueios são adequadamente abordados e integrados é nada menos que uma transformação radical na relação do indivíduo com suas capacidades perceptivas extraordinárias. Em vez de fontes de confusão, angústia e isolamento, estas capacidades se tornam ferramentas preciosas de navegação existencial e autoconhecimento. Tenho observado em minha prática clínica que indivíduos que completam este processo de integração desenvolvem o que denomino percepção multidimensional estável, uma capacidade de transitar fluidamente entre diferentes modos de consciência sem desintegração psíquica. Estes indivíduos relatam uma notável diminuição na ansiedade associada às suas percepções, um aumento significativo na capacidade de discernimento entre diferentes fontes de informação perceptiva e uma integração harmoniosa entre suas capacidades intuitivas e seu funcionamento racional. Mais impressionante ainda é a transformação em seus relacionamentos, onde a capacidade de compartilhar autenticamente suas percepções sem medo de rejeição leva a conexões interpessoais de profundidade em comum. Em termos sociais mais amplos, estes indivíduos frequentemente encontram maneiras de colocar suas capacidades perceptivas a serviço do bem coletivo, seja através de trabalhos criativos que expandem a compreensão cultural da realidade, práticas de cuidado que incorporam sensibilidades refinadas, ou formas pioneiras de pesquisa que expandem as fronteiras do conhecimento humano. Longe de ser uma mera adaptação psicológica, esta integração representa um avanço evolutivo na consciência humana, um passo além da falsa dicotomia entre racionalidade e espiritualidade, que tem empobrecido nossa cultura por tempo demais. Ao concluirmos nossa exploração deste território complexo,
quero enfatizar que o verdadeiro perigo de ver o que outros não podem entender não reside na percepção em si, mas na falta de um container psicológico e social adequado para estas percepções. As capacidades perceptivas extraordinárias não são patologias a serem curadas, mas potenciais humanos a serem cultivados e integrados. O trabalho que proponho não visa normalizar o indivíduo excepcional, mas sim criar condições internas e externas onde sua excepcionalidade possa florescer sem os efeitos debilitantes do trauma, da invalidação e do isolamento. A integração entre as descobertas da psicanálise e as sabedorias das tradições espirituais oferece um caminho promissor para esta integração, um caminho que honra tanto a profundidade do inconsciente quanto as alturas da transcendência. Para aqueles que se reconhecem nesta descrição, que carregam o fardo e a bênção de percepções que vão além do ordinário, ofereço esta mensagem. Sua visão diferenciada não é um defeito a ser corrigido ou um fardo a ser suportado em silêncio, mas um dom precioso que, quando adequadamente integrado, pode enriquecer imensamente não apenas sua própria vida, mas o tecido coletivo de nossa compreensão humana. Reconheço que a jornada que descrevi hoje não é fácil. Ver o que outros não podem compreender frequentemente significa caminhar por territórios sem mapas, navegar por reinos de experiência para os quais nossa cultura oferece poucas estruturas de suporte. É uma jornada que exige coragem, perseverança, idealmente, companheiros de viagem que possam validar e enriquecer sua exploração. Este canal busca ser um desses espaços de apoio, uma comunidade de buscadores que reconhecem tanto o potencial quanto os perigos dos reinos extraordinários da percepção humana. Em cada vídeo que compartilho, ofereço ferramentas conceituais e práticas para auxiliar em sua integração psicoespiritual, baseadas não apenas em minha extensa experiência clínica, mas também nas descobertas contínuas que emergem na interseção entre psicologia profunda e práticas contemplativas. Se este conteúdo ressoa com sua experiência e você deseja continuar esta exploração juntos, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações para receber nossos próximos vídeos. Seu apoio através de likes e compartilhamentos também ajuda a expandir este trabalho, levando estas ideias vitais a outros que possam estar lutando em silêncio com percepções extraordinárias. Estamos construindo esta comunidade com intenção e cuidado, respeitando o ritmo único de cada indivíduo em seu processo de integração. Meu compromisso é oferecer conteúdo que seja tanto intelectualmente rigoroso quanto espiritualmente nutritivo, evitando tanto o ceticismo árido quanto o entusiasmo acrítico, que frequentemente caracterizam discussões sobre capacidades perceptivas não ordinárias. Lembre-se, o cuidado com sua saúde psíquica não é separado de seu desenvolvimento espiritual, mas sua fundação essencial. Ao honrar e integrar todas as dimensões de sua experiência, você não apenas se liberta do sofrimento desnecessário, mas abre caminho para uma expressão mais plena e autêntica de seus dons únicos no mundo.